Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de João, capítulo 20, versos de 19 a 23. Hoje celebramos o Pentecostes. A comunidade recebe o mesmo Espírito que animou Jesus. Pois bem, para João, ele acontece no próprio dia da ressurreição de Jesus, ao passo que Lucas faz coincidir a vinda do Espírito Santo com a festa judaica de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Embora as perspectivas sejam diferentes, a finalidade é a mesma, pois ambos mostram que o Espírito que sustentou a luta de Jesus para realizar o projeto de Deus é o mesmo Espírito que anima agora as lutas da comunidade cristã. O Evangelho de João quer sublinhar a continuidade entre Jesus e seus discípulos. O Espírito que agiu permanentemente em Jesus é comunicado aos seguidores do mesmo dia da ressurreição, sem pausas ou interrupções. O primeiro ponto é a criação da comunidade messiânica. A referência aqui à tarde do domingo reflete a praxis cristã de se reunir para celebrar a memória da morte e ressurreição de Jesus. As portas fechadas mostram um aspecto negativo, o medo dos discípulos, e um aspecto positivo, o novo estado de Jesus ressuscitado para quem não há barreiras. Jesus se apresenta no meio da comunidade. Ele é o centro e a razão de ser da comunidade. E saúda os discípulos com a saudação da plenitude dos bens messiânicos. A paz, Shalom, esteja com vocês. Assim diz Jesus. É a mesma saudação de quando Jesus se despediu. Por sua morte e ressurreição, ele se tornou vencedor do mundo e da morte. É por isso, e por isso, pode comunicar a paz, a plenitude dos bens. É, portanto, a saudação do vencedor que ainda traz em si os sinais da vitória nas mãos e no lado. É a saudação do Cordeiro, do qual a comunidade irá alimentar-se. As cicatrizes de Jesus são uma característica dos textos joaninos. O ressuscitado não pode ser anunciado apenas em seu aspecto glorioso. As cicatrizes são memória permanente das torturas sofridas. Os discípulos estão de portas fechadas. São uma comunidade medrosa, pois ainda não possuem o Espírito de Jesus. O medo é o freio que lhes bloqueia e é a tarefa de comunicar o Cristo ressuscitado. Jesus presente nessa comunidade transforma totalmente a situação, capacitando-os a serem os anunciadores da vitória de Jesus sobre os mecanismos da morte. A reação da comunidade é a alegria, que ninguém, de agora em diante, poderá suprimir. Um segundo ponto, dentro desse evangelho, é a comunidade continua a missão de Jesus. Observe que, fortificada pela presença de Jesus, a comunidade está pronta para a mesma missão que ele recebeu. Como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. Quem vai garantir a missão da comunidade será o Espírito Santo. Para João, a comunicação do Espírito acontece aqui na tarefa do dia a dia da ressurreição. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. O sopro de Jesus é a nova criação e remete ao que Javé fez quando criou o ser humano, lá no capítulo 2 de Gênesis. E é o sopro da vida nova. Aqui nasce a comunidade messiânica. De agora em diante, batizados no Espírito Santo como Jesus, os cristãos têm o encargo de comunicar o projeto de Deus. Esse projeto é sintetizado desta forma:
Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. O que é pecado para João? Consiste essencialmente em comprometer-se com a ordem justa que levou Jesus à morte e que hoje, de muitas formas, continua matando gente. Jesus veio para levar a vida à sua máxima expressão, e isso para todos. Mas seu projeto recebeu forte oposição dos que querem a vida só para si. Aí está a raiz do pecado, de acordo com o Evangelho de João. Os pecados são atos concretos decorrentes dessa opção fundamental contra a liberdade e a vida das pessoas. Pois bem, pelo Espírito que ele recebeu, tornam-se suas testemunhas perante o mundo. Sua ação, como a de Jesus, é a manifestação em atos concretos do amor gratuito e generoso do Pai. Por isso, Páscoa e Pentecoste foram festas agrícolas muito antigas em Israel. Só lembrando isso. Hoje, nós podemos dizer, de fato, segundo Êxodo 19, 50 dias após que o povo saiu do Egito, Deus fez aliança com ele no Monte Sinai, entregando-lhe por meio de Moisés a lei. Então, que o Espírito de Deus anime e reanime cada ser humano na face da terra para vivenciar a missão de Jesus.